E aí, galera? Não, galera não. Fala aí, rapaziada. Matheus Starling aqui, Thiago de Souza. Aqui na Starling Academy of Music, mais um vídeo para vocês. Se vocês não são inscritos no canal, tem muita coisa legal, muito bate-papo sobre música, tanto para quem é profissional quanto para quem não é músico amador, entusiasta, tá bom? Então, não deixe de conferir aí o nosso canal, se inscrever, falar para a galera, para a família, para os amigos, enfim. Isso aí. Eu vou passar a palavra aqui para o Thiago para fazer a introdução desse assunto, porque ele que trouxe a ideia e falei, isso é bom, olha só. Então, vocês devem ter visto que há pouco tempo atrás no Rock in Rio, um músico ficou extremamente, já era famoso e teve uma exposição bizarra porque ele foi convidado lá pela banda do Jack Black para tocar, né? Que era o Júnior Gruvador. Então, o assunto desse vídeo surgiu através de conversas que eu e o Matheus, a gente está tendo, pensando no seguinte aspecto: que tipo de conexões são feitas entre a música em si, como um objeto artístico, e elementos como imagem, humor, paródias, ironias, ou seja, coisas que estão fora da música, até onde essas coisas são tão importantes quanto a música em si. Porque o caso do Júnior foi muito emblemático porque ele ficou conhecido por causa das danças, né? Ele tocava, dançando e tal. E aí a pergunta é, será que... óbvio que ele foi convidado por certos aspectos que tem a ver o fato dele ter ficado famoso, né, no vídeo. Sim. Mas foi a dança... Foi a música, como é que isso se conecta, não apenas no exemplo dele, mas também na galera que está começando. Então, por exemplo, a gente tem visto muita gente que há uns anos atrás só tocava partindo para outros meios. Então, por exemplo, você vê músico fazendo stand-up, você vê músicos fazendo vídeos mais engraçados, até para os seus próprios canais, assim. Como é que a gente pode... Será que a gente consegue equilibrar essa coisa da imagem, fora música, elementos que não estão dentro do que você está tocando, ou seja, a imagem do artista em si com a música, assim, essa é a questão. Tá. Galera, a gente quer saber a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês acham desse assunto? Visual, o som que importa, dá para fazer as duas coisas junto, deixa a opinião de vocês aí. Até eu lembrei, né, do Thiago, eu tenho lembrado o nome do rapaz aqui, é o Cliff Brownlee, né? Cliff Brownlee, não sei se vocês lembram, mas ele uns 2, 3 anos atrás ficou conhecido cantando aquela música do Pink Floyd, ele cantava toda errada e tocava. Eu lembro, até nessa época eu fiz um vídeo sobre ele, cara, que eu tive que tirar o vídeo do ar. Exato. Porque assim, a galera que seguia o cara, eu fiz um vídeo criticando de uma maneira até, usando um exemplo, de maneira pertinente, acreditava eu naquele momento. Mas enfim, aproveitar até a oportunidade, que já passou um tempo, um distanciamento disso, fica mais fácil de falar. Sim. Mas o Júnior Gruvador é engraçado, né? Porque eu vejo como um exemplo interessante e até positivo, né? Porque desde o primeiro dia que eu vi alguma coisa dele, isso já tem talvez anos. De repente 2 anos, 1 ano e meio. Por aí. E a gente via aqui um forró, algumas coisas assim, né? Ritmos mais nordestinos. E, cara, e todo mundo via, o cara tocava bem, sabe assim, o cara toca legal, o cara é bom. E era muito engraçado, ele aquele jeitinho dele, né? Dançando. Então, assim, a gente nunca olhou para o vídeo dele e falou assim, nossa, que som horrível. O som era bacana, mas se fosse só o som, seria só bacana. Pois é. Mas a atitude dele dançar... Era o diferencial. Que era o diferencial para a galera compartilhar, né? Sim. E eu acredito que ele, talvez no território dele ali, ele nas apresentações que ele fazia, ele dançava, ele já sabia que aquilo criava um impacto. Cara, eu lembrei de um outro exemplo de um tecladista, não sei se você chegou a conhecer. Cara, eu tinha ele no meu Facebook, cara. Ele é do Nordeste também. No Nordeste a galera para essas paradas, o pessoal cai dentro mesmo. E eu sei que ele ficou muito famoso porque ele dançava. Eu lembro que ele foi num programa de televisão com uma cantora. Ele roubou a cena, assim. Ele dançava no teclado, fazia careta, olhava assim. O câmera, tipo, não sabia se filmava a mulher ou se filmava ele, assim. Ele ficou também, tipo, mega famoso. A última notícia que eu tive dele, assim, tal,
Que ele tipo, já estava fazendo show solo, fazendo várias paradas assim e tal. Então, caraca, é uma questão importante, mas aí, ao mesmo tempo, e aí, já que você colocou na mesa aquela questão do vídeo anterior que você fez do... Sim, depois a gente vai falar mais sobre isso. Né, do Gleife Browning. Gleife Browning. E aí, assim, ao mesmo tempo, existem pessoas que consomem a obra do cara, não apenas só por causa da música, mas porque acham alguma coisa, o cara é engraçado, ou então o cara é batalhador, o cara, poxa, o cara conseguiu sair do meio de um monte de coisas, ou seja, são muitos fatores. Eu acho que o caso do Júnior Grovador é completamente diferente do Gleife Browning, né? Porque eu vejo que ele era um cara que estava tocando e na questão do território dele já devia fazer aquelas danças, aquilo chamava atenção. Claro que chama atenção. Se eu estivesse num lugar com a minha família, visse um cara tocando aquela... Cara, eu pararia para ver. Sim. Né? E ele tá tocando bem. Exatamente. Então, assim, combinou fatores, né? Então, você acaba, quando tem esse detalhe, essa cereja do bolo, você consegue romper também a questão de ser só para músicos. Né? Porque aquele som dele tocando na parte de trás da banda de apoio, cara, sem fazer nada. Agora, quando o cara ele se movimenta, ele tem uma presença, a gente sabe que, presença de palco é importante. Sim, só que o cara, ele excedeu a presença de palco, né? Ele é a presença de palco. Ele é um personagem, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que ele fez aquilo dele liberadamente, não foi uma coisa, a galera me pegou zoando, curtindo, não, ele incorporou aquilo, fez. Cara, o negócio alcançou um nível internacional. Então, cara, parabéns, tá tudo certo, e conseguiu usar as coisas. Às vezes nós, não me digo eu, né, mas às vezes o músico profissional, que estuda 10 horas, 8 horas por dia, 20 anos, 30 anos, o cara olha isso e babaquice. Por que o cara tá fazendo eu tô aqui eu que tinha que estar ali. Com minha calça jeans centropeito, camisa de botão, gola, e por que eu não... né? Eu falo muito isso, que a questão da sua imagem, é claro que isso tem importância. Então, de um lado, você vai ver um cara que não quer ter imagem, acha que todo mundo tem que entender isso, que vale é o som. Claro, quando eu estou ouvindo um álbum, que vale é o som. Mas quando eu estou ouvindo, eu estou ouvindo e também estou pensando nisso. Pensa em vários músicos que romperam barreiras. Miles Davis. Cara, tem uma imagem total. Eu vi Pat Metheny, shortinho branco, com colchão cabeludo, aparecendo, camisa listrada, preta e branca, cabelão. Meu irmão, tem ali uma imagem, então tem coisa envolvida, sabe? Eu falando de artistas, assim, eu lembro de 3 exemplos, assim, que eu acho que são... Esse assunto, como sempre, né? Ele pode se desembocar em várias questões. Mas, por exemplo, a primeira coisa, é equivocado a gente achar que só a música importa. Porque desde sempre, cara, você vai lá na tradição judaica, falava, vocês vão pegar esses instrumentos, lembra lá do negócio de Jericó? Pega esses instrumentos, vocês vão bater, vocês vão dar tantas voltas, ou seja, todo o aspecto teatral estava misturado na música, tanto que tem indicações lá nos salmos, né? Olha, agora é o momento dos solos, aqui é o momento das... Ou seja, tudo, essa questão da imagem, ela está desde sempre. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na música de concerto, né? Todos esses eu também posso estar leviando, mas você vê que, tipo, o Beethoven, o Mozart, esses caras todos tinham preocupação com como a imagem desses caras era apresentada. Acho que a gente já falou até sobre isso nos vídeos passado, e tal. Os caras não pensavam só na música, eles pensavam em como o impacto da imagem deles ia ter na plateia. Por isso você vê todas aquelas lendas do Liszt, do cara do violino, cara do Paganini. Sabe? Do próprio Beethoven com aquela cabeleira, todo desgrenhado, assim. Então os caras pensavam na imagem. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, eu lembro do Oasis. Não sei se você conhece, são 2 irmãos, o Liam e o Noel. Os caras só viviam brigando, assim. E as pessoas iam para os shows porque elas ficavam assim, cara, a música é muito boa, mas será que eles vão brigar hoje? Será que o Liam vai falar alguma coisa do Noel? Eu lembro do The Police também, que o Sting e o baterista não se davam, assim.
O Stuart Copeland, falavam que ele colocava os pratos de uma posição para ele não ver o Sting durante o show. Nossa, bicho. Tipo assim, era uma parada muito bizarra. E isso acabava alimentando, assim, potencializando o aspecto da música quanto o aspecto do show. Porque a pessoa falava assim, cara, pode acontecer tudo. Esses malucos podem do nada um olhar para o outro e não gostar e se arrebentar. E aí o terceiro exemplo que eu penso é na Tropicália. Porque, tipo, até por exemplo a Bossa Nova, você não tinha muito os elementos visuais sendo pontos óbvio que você tinha os sambistas, as roupas, a questão da indumentária do sambista e tal. A mesma coisa se você pensa no Luiz Gonzaga, que ele pega lá, bota o trio dele com aquele chapéu, as roupas típicas, mas, cara, eu acho que a partir da Tropicália é que o visual, tipo, invade, sabe, essa indústria de massa aqui no Brasil. Então você vê as roupas dos caras, a maneira que os caras se portavam no palco, você vê lá o Caetano, o Gilberto Gil, os malucos começam a botar umas roupas meio femininas, assim. Isso não acontecia nem Mato Grosso. Eu lembro que, tipo, um dos motivos que fez a Elis Regina ficar muito famosa foi quando ela cantava aquela música, né? Eu não sei se é Arrastão, que ela ficava movendo os braços, assim. Aquilo meio que virou até uma piada. As pessoas iam zoar ela, ficavam mexendo os braços, porque não é só a música. Ela ficava balançando os braços de uma maneira tipo, cara, por que essa mulher tá fazendo isso? Chamava atenção. Ou seja, isso não surge de agora, né? E é até interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque é interessante o músico buscar na questão visual uma identidade pessoal, né? Você não precisa ser... se eu fizesse o que o Júnior Gruvador faz, eu me sentiria uma farsa, entendeu? Porque não faz parte de quem eu sou, da minha personalidade. Eu faço careta pra caramba. E a galera comenta muito, pô, bicho, caraca, por que tanta careta, né? Quando eu toco, a minha expressão é essa, eu gosto de usar camisa lisa, gola V, eu não gosto de usar camisa de botão. Então, de certa forma, eu gosto de um figurino liso, mais clean, né? Mas eu quero falar um pouquinho da questão do Gleif Browning, por quê? Porque eu acho que, naquele momento, ele surgiu e viralizou, não porque existia uma qualidade, mas porque em certo aspecto era era engraçado. Né? As pessoas, o cara cantando completamente errado. As pessoas estavam compartilhando o vídeo porque era engraçado ver o cara cantando errado. Cantando mal, tocando mal, a gente está vendo aqui, né? Ele fica improvisando, né? Com tudo tecla branca. Então, assim, na verdade, cara, claro que eu respeito a história e dificuldades, mas você vê, ninguém mais fala do cara agora. Pois é. Acabou completamente. Teve um momento, mas por não ter tido qualidade, como que você vai continuar com algo que ganhou uma proporção que ele ganhou, se é algo que não sai da esfera do engraçado. De repente, né? Lá na região dele, ele continua, de repente, fazendo shows dele, mas assim, aquela projeção que teve do Brasil inteiro, de ele na televisão, das pessoas baterem boca defendendo o cara, não tem mais. Assim, eu tive que deletar o vídeo na época. O meu público entendeu o que eu quis dizer. O que eu quis dizer era exatamente nesse aspecto, de que ganhou uma proporção. Não tem nada a ver com qualidade da música, diferentemente do Júnior Gruvador, que conseguiu unir duas coisas muito bem. Mas o público do cara, que era interessado na história do cara, se sentiu ofendido. Aí já tem tempo isso, enfim, né? São questões assim que fazem até a gente pensar, óbvio, a gente está numa cultura muito visual, né? Aliás, vocês estão assistindo um vídeo, sabe? Não precisa falar muito. Então, em algum momento, esse tipo de coisa vai chegar, sabe? Para algumas pessoas é muito natural você ter um visual diferenciado, você ter um tipo de cabelo, não é o meu caso, mas você ter um tipo de cabelo ou uma maneira de você se movimentar no palco. Cara, pensando nos bateras, sabe? Se você vê um baterista que os tambores são todos retos, aquilo vai te chamar atenção. Eu lembro do Keith Carlock, que ele tocou um tempo, tá tocando até hoje com o Steely Dan, já tocou com o Sting, com o John Mayer. Eu lembro que os tambores dele, como ele usa o traditional grip, né? Os tambores dele são inclinados para fora. A bateria dele não é assim, sabe, reta. A bateria dele é meio que toda torta e ele só usa pratos de condução. Ele tem 3 pratos assim. Antes do cara sentar na bateria, o kit do cara já chama atenção, assim. Você já fica, caraca.
Então acaba virando uma marca registrada. Aí eu não sei, será que o cara pensou nisso apenas pelo aspecto técnico, ergonômico, técnico, ou se ele falou, cara, se eu botar minha bateria dessa maneira, as pessoas vão achar que, pô, vai ter um diferencial. E aí muita gente permanece meio apático nesse sentido, porque não usa, não potencializa esse aspecto visual que de repente poderia somar coisa às suas músicas. Quem tem banda, assim, cara, você vê que todo estilo tem sua indumentária. Tu vê pro grunge, tu vê lá a roupa dos caras. Tu vai pro metal, os caras com os cabelões, assim e tal. Eu tinha uma banda que a gente tocava progressivo, isso lá pelos idos de 2002, 2003, assim. E chegou no momento a gente... Era até engraçado falar, sabe? Mas você olhava os discos, assim, tu viu os caras do Angra, tu viu os caras do Dream Theater, você falava assim, cara, não tem condições da gente fazer sucesso, porque a gente não se parece com esses caras, assim, sabe? Então, são questões bem que são importantes, assim, ultrapassam o valor, a questão da música em si, sabe? Você conta uma história muito engraçada, porque eu comecei no metal também. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma banda de metal assim. Eu tinha um cabelo louro, cara de praia, liso na cintura, né? E assim, ficava balançando a cabeça no show e tal. Aí o vocalista da minha banda ele tinha um cabelo muito complicado, ruim. Ruim. Pro estilo seria um cabelo aí ele prendia e ficava igual um repolho, velho. O sonho do cara era ter um cabelão maneiro, né, cara? A gente não conseguia encontrar um baixista. Ele, cara, Matheus, eu encontrei um cara que é o baixista perfeito da banda. Eu falei, cara, o maluco toca bem? Ele, não, o cara não toca, mas o cabelo do cara, velho. Ele. O cabelo do cara, um cabelo de índio, Matheus. Cara, chega a ser cheiroso. Eu falei, que isso, velho? Vamos lá, vamos pegar esse cara, vamos dar uma chance. Mas isso, cara. A imagem... A imagem é tudo? Né, cara? Qual a opinião de vocês aí, galera? Vamos contribuir aí, tá bom? Starring Academy of Music, checa o site, presencial no Rio de Janeiro, virtual para todo o Brasil. É isso.